a abrir a palavra de Deus no Salmo de número 18, versículo 37. Se você puder ficar em pé, em razão de nós estarmos agora lendo a palavra do Senhor, que é santa. Se você não puder, não tem problema. Salmos de número 18, a partir do versículo 37, diz assim: Persegui os meus inimigos e os alcancei, só voltei depois de haver dado cabo deles. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se, caíram sob meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submeteste os que se levantavam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos e os que me odiaram, e os exterminei. Gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Então os reduzi a pó ao léu do vento, lancei-os fora com a lama nas ruas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que o Senhor esteja falando conosco. Senhor, que o Senhor coloque na minha boca agora somente aquilo que vem do teu coração. Eu não quero dizer nada que venha de mim, Senhor, mas eu quero apenas falar aquilo que o Senhor tem para ser falado hoje. Senhor, eu te peço também que o Senhor esteja tirando todo o desconforto que puder haver aqui no nosso meio, toda a preocupação. Ó Senhor, que o Senhor esteja fazendo com que todos se sintam confortáveis para ouvir a tua palavra, principalmente os nossos queridos visitantes, que eles possam se sentir aqui em família, e que nós possamos aprender um pouco mais hoje, Senhor, não só da tua palavra, mas do caminho que o Senhor quer que nós andemos. E nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nós estamos numa semana que antecede o Dia contra a Condenação, como já foi falado hoje, que na verdade nós estamos sempre em guerra, mas tem essa semana aí que a gente se empenha mais em estar orando, em estar nos colocando na presença do Senhor e combatendo os nossos inimigos. O Senhor tem chamado essa igreja como uma igreja de guerreiros. Então, os nossos visitantes que estão vindo hoje aqui já sabem, aqui é uma igreja de guerreiros e é muito bom ser um guerreiro do Senhor, porque Ele é que nos fortalece, Ele é que nos mostra o caminho, Ele é que é a nossa bandeira. Então, antigamente, né, quando um exército estava marchando, a gente vê isso em filmes tipo Senhor dos Anéis ou outros filmes épicos. Quando um exército vinha marchando, de longe, o inimigo via qual era aquele exército por causa da bandeira que vinha erguida bem alta. E quando o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, olha para nós, quem ele vê? O Senhor Jesus. Ele vê a bandeira que nós somos o povo do Senhor Jesus. Então, muitas vezes, a gente fica com medo do inimigo. Ai, o diabo. Ai, retaliação. Ai, chifre. E na verdade, Ele é que tem nos temer. Porque quando nós estamos marchando como a igreja de Jesus, Ele vai ver lá em cima uma bandeira bem alta, que é o Jeová Nissi, que é o Senhor e a nossa bandeira. Amém. Ele não vai ver a mim, a você marchando, mas Ele, em primeiro lugar, Ele vai ver Jesus. Glória a Deus. E a gente leu esse texto, que é um dos meus textos favoritos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver dado cabo deles. Para a gente conseguir fazer isso, não pensa que é de um dia para o outro. Para a gente perseguir os nossos inimigos, alcançar e dar cabo dele, o que é dar cabo dele, né? Acabar com eles, nós temos que ser persistentes, nós temos que ser pacienciosos, porque uma batalha, uma guerra, ela não é vencida com uma batalha só. Existem várias batalhas durante a nossa vida, para que a gente possa vencer a guerra. Depois no versículo 38 diz assim: esmaguei-os a tal ponto que
não puderam levantar-se, caíram sob os meus pés, pois de força me cingiste para o combate, e me submetestes os que se levantaram contra mim. Se nós nos colocamos debaixo da poderosa mão de Deus, nós vamos ser fortalecidos para o combate. É Ele que nos fortalece. Não é nenhuma estratégia humana que vai vencer o inimigo. Jesus, quando nos evangelhos nós temos lá retratado que Jesus ele foi levado para o deserto e lá ele teve uma batalha com o inimigo. É a única batalha com o inimigo que é retratada ali que Jesus teve. E ele venceu o diabo com o quê? Oração e jejum. Oração, aliás, ele estava em jejum e ele venceu o diabo com o quê? Com a palavra de Deus. A primeira arma da nossa guerra é nós sabermos o que nós somos em Cristo, o que nós temos em Cristo e o que nós devemos fazer em Cristo. Porque ali, quando Jesus foi tentado, o diabo, ele não tentou Jesus com mentiras. Porque senão Jesus falaria, é mentira. O diabo, ele tentou Jesus com verdades que são os principais anseios da alma humana. Poder, domínio, era isso que o diabo estava oferecendo para Jesus. E o diabo tinha esse poder, ele tinha o domínio, porque a palavra mesmo diz que esse mundo jaz no maligno, fala sobre o príncipe desse mundo, que é o diabo, que é Satanás, porque nós, os seres humanos, lá atrás, lá no Jardim do Éden, lá com Adão e Eva, nós demos esse poder que era nosso na mão do diabo. Só que Jesus nos amou, como foi cantado hoje aqui, com um amor extremo. E Ele morreu em nosso lugar, para que nós tivéssemos a vitória. Eu jamais vou poder perseguir o meu inimigo, alcançar, vencer, deixar ele debaixo dos meus pés, se eu não estiver com Jesus. E aí a gente fica pensando, como é estar com Jesus? Eu vou na igreja, eu leio a palavra de Deus, então eu estou com Jesus. Amém. Você vem na igreja, você lê a palavra de Deus, você está meio caminho andado para estar com Jesus. Mas se você não praticar o que está escrito aqui, você está na sua própria sorte. Porque a palavra diz, ai daqueles que leem a palavra e não a praticam. Tem muitas pessoas, muitos cristãos que sabem a palavra de Deus, decore salteada. Se você falar um versículo, a pessoa sabe exatamente o que é. Mas muitas vezes essa pessoa não pratica o que ela sabe no seu intelecto. Então a palavra de Deus, ela tem que ser lida ou ouvida, ela tem que entrar no nosso coração, ela tem que entrar no nosso espírito, e depois ela tem que sair. Não adianta nada a gente ter, como nós temos sempre, um encontro maravilhoso com Deus aqui, através de quando nós estamos louvando a Deus, ou mesmo na nossa casa, ou mesmo quando nós temos uma revelação, que nós temos aquele encontro maravilhoso com Deus, aquela paz que excede todo entendimento, se isso não transbordar de nós. Porque o nosso relacionamento com Deus, ele tem que ser que nem a cruz do Calvário. Ele tem que ser na vertical, eu e Deus, e na horizontal, eu e os que estão à minha volta, o meu próximo, o meu irmão. E aí, a gente pensa, nós estamos em guerra, o Senhor nos deu muitas vitórias, e nós queremos alcançar essa vitória, nós vamos contra o inimigo, nós levantamos um clamor de guerra contra o inimigo, nós fizemos hoje, como nós fizemos esse set list
de músicas que falam contra o inimigo. Nós queremos demonstrar que nós estamos em guerra. O inimigo está entendendo que nós estamos em guerra. Mas, se nós não estivermos obedecendo o que Jesus falou, a nossa guerra vai ser muito difícil. E a gente vai ter muitas derrotas. Porque nós vamos estar lutando sozinhos. E existem muitos textos aqui na palavra de Deus que falam sobre a força que o Senhor nos deu para nós liquidarmos e acabarmos com os nossos inimigos. Lá em Jeremias 1,19 diz assim, Jeremias 1, versículo 19 diz assim: eles vão tentar acabar com você, mas não conseguirão. Estou ao seu lado, diz o Senhor, e o livrarei. O Senhor, Ele garante que Ele nos dá o livramento do inimigo. Lá em Salmos 21:11, em Salmos 21:11, diz assim: por mais que eles façam planos e projetos contra ti, não terão sucesso. Embora tramem o mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão. Mais um texto que tem lá em Jeremias, voltando para Jeremias 15, versículo 20. Diz assim, Deus fala para nós todos: eu farei de você uma muralha de bronze, fortificada diante deste exército. Lutarão contra você, mas não o vencerão, pois estou com você para resgatá-lo e salvá-lo, declara o Senhor. E mais um pouquinho em Jeremias mesmo, no capítulo 20, no versículo 11, diz assim: mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito. Sim, terão confusão perpétua. Esse texto de Jeremias 20:11, o Senhor deu aqui para nós, para a igreja, quando nós estávamos orando. O Antidemon estava na Rússia e ele ia tocar numa sexta-feira 13 com uma banda black metal. E a gente sabe que o nosso inimigo, o diabo, ele é muito supersticioso. Ele é o ser mais supersticioso que existe, é o diabo. Então ele gosta de datas. Então ele acha que sexta-feira 13 é um dia... Mas sexta-feira 13 é um dia como outro qualquer, para nós que somos servos do Senhor. Mas a gente sabe que os black metal, os satanistas, eles se reúnem no dia 13 e ficam lá orando, fazendo os quiprocó deles lá. E então a gente como igreja se reuniu também, orou. O Senhor nos deu essa palavra, que aqueles inimigos lá, eles iam ser confundidos. E depois o Batista mandou para nós ele mandou uma mensagem dizendo que quando eles começaram o show, eles sentiram que a plateia estava meio fechada, né? Muito, não estava com o coração aberto. Mas depois, com o tempo, eles foram aceitando, foram gostando, e no final, a plateia não queria que o Antidemon fosse embora. E que eles, inclusive, conversaram, trocaram ideia com os rapazes da banda black metal. Então, o Senhor, quando nós nos colocamos com o nosso coração para Ele, para realizar a obra do Senhor, porque o Senhor Jesus, Ele veio para desfazer as obras do inimigo. E nós somos aqueles que ficamos aqui para continuar esse trabalho. Nós estamos aqui para continuar desfazendo as obras do inimigo. E para isso, o Senhor é que nos fortalece. Mas aí, nós temos que pensar numa coisa que parece que a Bíblia, de repente, parece que a palavra de Deus é completamente contraditória. Vamos lá para o Evangelho de Lucas. Então nós lemos vários
versículos, né, de livros do Velho Testamento, onde o Senhor está dizendo que é para a gente perseguir os nossos inimigos, é para a gente alcançar, é para a gente acabar com eles, que o Senhor vai na nossa frente, que Ele é o Deus, o Senhor dos exércitos, que Ele vai dar vitória, Ele vai confundir os inimigos. E aí o Senhor Jesus chega e diz o seguinte, Lucas, capítulo 6, versículo 27. Jesus fala assim: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Aí a gente lembra de tudo isso que a gente acabou de ler agora, e a gente fica pensando, será que a palavra de Deus é bipolar? Será que uma hora fala uma coisa e outra hora fala outra? Não. O que acontece é o seguinte: quando o Senhor Jesus veio e derramou o sangue dele na cruz, quando o Senhor Jesus veio e morreu por nós, houve não só uma mudança na história, porque a gente sabe que Jesus veio e ele mudou, e ele marcou a história antes de Cristo, depois de Cristo. Mas isso não aconteceu só aqui no mundo natural. Houve uma mudança no mundo espiritual. A lei Talion, que era aquela olho por olho, dente por dente, que tinha no Velho Testamento, ela foi completamente cumprida por Jesus. Porque Jesus não veio anular nada que estava na lei. Ele veio cumprir tudo que estava na lei. O que era a lei Talion? Era uma lei que dizia olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque existiam pessoas que, se você quebrava o braço dela, ela ia lá e te quebrava os 2 braços e a perna. Se você matava ou roubava ou fazia alguma coisa com o animal da pessoa, ela ia lá e acabava com seus animais. E aí no Velho Testamento, o próprio nosso Deus deu essa lei, Talion. Olho por olho, dente por dente. Era uma lei de justiça naquela época. Se alguém ferir teu olho, você tem o direito de ferir o olho dele, mas nada mais do que isso. Então, isso era uma justiça que existia no Velho Testamento. Mas quando Jesus veio, ele trouxe uma outra e nova justiça. Está aqui no versículo 29. O cumprimento total da lei Talion. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. E a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Esse versículo de número 31 é chamada regra áurea, regra de ouro. Esse versículo, como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, existe desde lá do Velho Testamento, e todos os rabinos e todos os mestres da lei ensinavam essa regra áurea para todo o povo judeu. E Jesus veio e ele fez ele veio e confirmou e afirmou essa regra. Então, de repente, se nós queremos estar em Jesus, para podermos ser exército do Senhor e para podermos vencer os nossos inimigos, nós temos que fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que eles fizessem para nós. Esse é o novo olho por olho e dente por dente. Então, se você se você jamais gostaria que alguém arrancasse teu olho, você não vai arrancar o olho de ninguém. É isso que Jesus quis dizer. E aí a gente fica pensando, tá, mas
Tá? Lá no Velho Testamento tem todos aqueles textos e muitos trocentos milhões mais que falam sobre vencer o inimigo. Então a gente vai lá no livro de Efésios, no capítulo 6. E lá pro fim do capítulo 6, vai estar dizendo assim, que os nossos inimigos, eles não são de carne e sangue. Eles são os seres espirituais. Eles são potestades e principados. Esses sim nós temos que combater. Os nossos inimigos de carne e sangue, nós temos que amar e orar por eles. Aí eu pergunto, é fácil estar em Cristo? Não. E aí eu pergunto, nós estamos preparados para a batalha do dia a dia? E aí eu pergunto, nós estamos preparados para sábado que vem? A gente está amando os nossos inimigos? A gente está orando por aqueles que a gente odeia? Não é fácil, queridos, mas se o Senhor Jesus está pedindo, é porque é possível. E se a gente for pensar bem, o Senhor Jesus, ele venceu o diabo de duas principais maneiras. A primeira é essa que eu já falei, que ele, quando ele estava lá no deserto, que ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado porque o Espírito Santo levou ele para isso. E ele venceu com a palavra de Deus. O diabo veio, ele sabia a palavra de Deus, e Jesus rebateu todas aquelas tentações com a palavra de Deus. Essa é a primeira arma que nós temos que ter. E a segunda arma que nós temos que ter para vencer os nossos inimigos é o amor que excede todo entendimento. É o amor ágape, é o amor de Deus. É um amor que nós, como seres humanos, não temos. Não existe esse amor dentro de sequer um ser humano, a não ser em Jesus. E através dele, por ele, e dele vem esse amor. E nós temos que pedir esse amor. Nós temos que clamar para que Deus nos dê esse amor, porque é isso que vai fazer com que nós tenhamos vitória sobre os nossos inimigos. E se a gente pensar, como a Silvia mesmo falou, existem várias outras abominações, que até tem um quadrinho que está lá atrás, depois eu vou providenciar ele para ficar no lugar mais visível. São várias abominações, várias coisas que Deus fala que são abominações, e de repente a gente está aqui, todo dia 12 de outubro para se levantar contra a idolatria, e de repente, durante o ano todo, a gente pratica aquelas abominações todas. E aí? Que autoridade nós vamos ter para lutar contra o inimigo? Mas a boa notícia é que assim que a gente reconhece que a gente está fazendo alguma coisa errada, a gente pede perdão para Deus, estamos novinhos em folha. Novinhos. A nossa armadura fica brilhosinha. A gente não precisa fazer nenhum sacrifício, como também já foi falado hoje aqui, porque o Senhor, Ele quer obediência. Ele quer que nós sejamos obedientes. E é muito mais fácil fazer sacrifício do que ser obediente no dia a dia. Muito mais fácil. Mas, quem disse que a gente ia andar pelo caminho mais fácil? O nosso caminho, ele é estreito, e não é só que ele é estreito. Conforme a gente vai tendo mais maturidade na palavra de Deus, conforme o Senhor vai dando ministério para as nossas vidas, conforme Ele vai vendo que a gente está crescendo espiritualmente, o caminho, ele vai ficando estreito. Ele vai ficando cada vez mais estreito. E o Senhor nos diz o seguinte, no Salmo 139, no Salmo 139, o versículo 23, diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração.
Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Essa é uma oração que nós devemos fazer todos os dias. Porque nós, queridos, não conseguimos olhar para os nossos erros. A gente consegue olhar para os erros dos outros, mas é muito difícil a gente olhar para os nossos próprios erros. Então, nós temos que clamar para o Senhor. E aqui, essa última frase, guia-me pelo caminho eterno, é uma frase maravilhosa. Porque, gente, tudo que nós fazemos aqui nessa vida, nesses 90 e tarará anos, ou hoje em dia as pessoas vivem mais de 100 anos, mas que seja, esses quase 100 anos que nós vamos viver aqui na Terra, tudo que nós fazemos aqui, como uma frase que eu achei super legal no filme Gladiador, dizia assim: tudo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. Tudo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. A gente se esquece que no dia do juízo final, no grande dia, como a gente canta aqui, vão ser abertos 2 livros. Pode conferir depois lá em Apocalipse. Vão ser abertos 2 livros. A gente sempre pensa que vai ser aberto um livro, que é o livro da vida, e que o nosso nome vai estar escrito lá. Ou o nosso nome não vai estar escrito lá. Vão ser abertos 2 livros. O livro da vida, que vai mostrar se o nosso nome está lá. E tem um outro livro, que mostra tudo o que nós fizemos. E tem também um versículo que diz assim, que tem alguns que vão ser salvos como que salvos do fogo. Tem gente que vai chegar lá em cima, eu me incluo nisso, porque eu também não sei, né, o que vão achar lá no meu livro, né? Só Deus sabe. A gente pensa que a gente está fazendo tudo certo, mas Deus olha e às vezes não é. E de repente a gente vai chegar, ó, chamuscado, mas vai chegar. Então, queridos, tudo que nós fazemos aqui ecoa para a eternidade. E se nós tivermos um coração que agrada a Deus, um coração segundo o coração de Deus, que era o coração do rei Davi. O rei Davi, ele era um cara de guerra, tanto é que ele não pôde erguer o templo, foi o filho dele que ergueu. Ele era um cara de guerra, ele ia lá, matava, degolava, acabava, espirrava sangue, cortava a cabeça. Ele era um homem de guerra, ele era um cara que pisou na bola feio, ele adulterou e ainda por cima mandou matar o infeliz do marido da mulher que ele queria, para ele poder ficar com a mulher. E aí a gente fala assim, Davi não vai estar lá no céu. Se a gente for que nem muitas pessoas de hoje em dia que vê, sei lá, morre uma pessoa e fala assim, esse aí não vai para o céu não. Esse não vai. Quem somos nós para julgar, né? Quem vivia na época de Davi podia falar assim, esse rei Davi não vai para o céu de jeito nenhum. Olha o que ele fez. Adulterou, mandou matar o marido. Mas a palavra diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque quando ele percebia que ele pisava na bola, e não foi ele que percebeu, chegou o profeta e falou para ele que ele tinha pisado na bola, que ele tinha errado, que ele tinha desagradado a Deus. E aí quando o profeta falou isso para ele, ele reconheceu, pediu perdão para Deus, chorou, ficou lá no quarto dele, porque o profeta disse, porque você fez isso, o seu filho, que vai nascer dessa mulher, ele vai morrer. O rei ficou triste por causa disso, cumpriu os tempos de luto dele, pelo filho dele que morreu, e depois ele levantou e bola para frente, novinho em folha, porque ele pecou, ele errou feio, mas quando foi apontado o erro dele, ele falou, errei, peço perdão, não vou errar mais. Esse é o coração que Deus está querendo de nós. Esse é o coração que nos torna guerreiros. Esse é o coração que nos torna vencedores da guerra. Um coração arrependido, um coração que pede perdão a Deus dos nossos erros, e não aquela pessoa que acredita que ela nunca erra, que ela é santa,
e que ela é the best. Pode ser que essa pessoa lá no íntimo dela, ela se arrependa, né? Ninguém pode julgar, mas assim, se nós tivermos um coração arrependido, um coração contrito, se nós pedirmos para o Senhor mostrar os nossos erros, aí sim nós vamos ter vitória. A gente não vai precisar ficar de joelho 24 horas clamando a Deus para que acabe com os nossos inimigos, se a gente tiver pecado no coração, se a gente tiver altivez no coração. Então, a gente já viu aqui que Deus nos deu muitas armas. O Senhor nos deu muitas vitórias. O Senhor nos deu tudo para a gente ir contra nosso inimigo. O Senhor já falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não existe nada na palavra de Deus que fala que nós vamos perder do inimigo. Não tem. Não tem versículo nenhum que fala: olha, o inimigo vai chegar e vai te vencer. Não tem. Tem contando histórias do Velho Testamento onde algumas vezes o povo de Deus foi vencido, e toda vez que o povo de Israel era vencido pelos inimigos é porque ele estava em pecado, estava em idolatria e estava em rebelião contra o Senhor. Então, medo do inimigo? Não. Medo de que o inimigo venha e nos traga retaliação porque nós estamos lutando contra ele, nos levantando contra o dia da abominação? Não. Não devemos temer isso. O que nós devemos temer é que o nosso coração não seja segundo o coração de Deus. O que nós devemos temer é que nós não estejamos amando o nosso próximo, os nossos irmãos, porque aí o diabo vem e ele que pisa na nossa cabeça. Então, queridos, eu queria convidar vocês agora para uma verdadeira batalha que nós vamos levantar aqui hoje. Em vez de nós levantarmos um clamor contra o inimigo, nós vamos levantar um clamor ao nosso Deus. Amém. Nós vamos declarar que Ele é santo, maravilhoso. Nós vamos pedir para que Ele venha e olhe se existe algum caminho mau na nossa vida e venha nos mostrar, como aconteceu com Davi. Que venha um profeta, que venha o próprio Senhor falar comigo, sei lá, quando eu estiver dormindo, quando eu estiver meditando na palavra de Deus, sei lá, e me mostrar aonde está o meu erro, para que eu vá corrigir o meu erro. E assim, eu vou estar prontinho para a batalha. Se eu tenho alguma coisa contra algum irmão, eu vou declarar hoje que eu quero liberar perdão. Eu não posso declarar que eu vou liberar perdão, porque é muito difícil liberar perdão. Mas eu posso começar dizendo que eu quero. E o Senhor vai dar força. Os meus filhos estão aqui e eles podem ser testemunha de que eu já travei essa batalha na minha vida. Eu fiquei 1 ano guerreando com Deus porque eu não queria liberar perdão. Eu falava assim, se tal pessoa fizer isso comigo, nunca vou perdoar. E Deus tratou esse sentimento no meu coração e falou, tem que perdoar é tudo. Não é você que escolhe o que você vai perdoar. E não veio de mim isso. Eu não tenho eu não tinha esse amor, mas Deus me deu. Então eu queria convidar a igreja para ficar em pé. E nós vamos batalhar hoje. Nós vamos batalhar porque nós precisamos estar prontinhos para sábado que vem estarmos aqui. E eu tenho pedido para Deus para que na quinta-feira eu estive aqui, eu fiquei muitas horas aqui intercedendo, orando, e o Senhor me colocou no coração que Ele vai estar liberando sobre a nossa igreja um espírito de reconciliação. Esse espírito de reconciliação, ele vai fazer com que, em primeiro lugar, a gente se reconcilie com Deus. Às vezes a gente está meio afastado de Deus. E, em segundo lugar, que a gente se reconcilie com os nossos irmãos, com os nossos próximos.
E o que vai acontecer é que as bandas que subirem aqui no dia 12, elas vão ser as primeiras a receber isso. Elas vão receber e depois elas vão passar, em nome de Jesus. E você também vai receber. Se você quiser, você vai receber isso agora. Um espírito de reconciliação. Primeiro com Deus. Se você está triste com Deus, Ele vai te dar hoje um espírito de reconciliação. Ele vai mostrar que você não tem razão para estar triste com Ele. Que você pode estar triste com você mesmo. E que você está passando essa tristeza como se fosse para Deus. Mas Ele vai te mostrar. E Ele vai te dar alegria hoje, em nome de Jesus. E se você tem alguma coisa contra alguém de carne e sangue que você acha que é seu inimigo, saiba, querido, que o teu inimigo verdadeiro, ele é um ser espiritual, que você não pode tocar, você muitas vezes não pode ver, mas ele é o seu verdadeiro inimigo. Aquela pessoa que você acha que é o seu inimigo, ela é uma pessoa que carece do amor de Deus, é uma pessoa que carece de misericórdia. Porque o Senhor Jesus morreu pelos bons e pelos maus. E porque um dia nós éramos esses maus. Nós éramos esses pecadores. Nós éramos esses destituídos de graça. Nós éramos esses destituídos de amor. Mas o Senhor Jesus nos amou de tal maneira que Ele foi lá e nos resgatou. E tem muitas pessoas hoje em dia que estão nesse mesmo lugar que nós estávamos outra vez. Longe de Deus, sem Deus no mundo, sozinhos. Nos becos escuros, como a gente cantou hoje, se drogando, se sentindo sozinhos, se sentindo totalmente desamparados pelos pais, pelos professores, pelos parentes, pelo namorado, pela namorada. E o Senhor quer resgatar esses. Esses vão estar aqui no dia 12. Porque nesse dia que nós lutamos contra essa abominação, que nós lutamos contra a idolatria, muitas vidas têm sido resgatadas de volta para o Senhor Jesus aqui. Eu tenho experiência disso na minha vida, na minha família. E eu tenho um carinho muito especial por esse dia. Porque através desses shows do dia 12, eu tive resgatado os meus queridos. E eu declaro que muitas mães, que muitos parentes vão ter a mesma alegria que eu tive de ver os seus filhos libertos das drogas, libertos dos vícios, libertos da bandidagem. Quando a gente olha para um bandido, como é falado aí na televisão, a gente não consegue enxergar que aquela pessoa está fazendo aquilo porque sofreu pra caramba, porque foi abandonado por todos. Mas Deus não abandona ninguém não. Deus resgata todos. E eu declaro que esses vão ser resgatados dia 12. E eu declaro que se você está pensando em alguém assim que você conhece, ele vai ser resgatado em nome de Jesus Cristo. Mesmo que ele não venha, convide. Mas mesmo que ele não venha, ore, interceda. Eu queria convidar você que tem se sentido afastado do Senhor. Eu quero fazer uma oração especial para você. Eu quero que você venha aqui na frente, porque o Senhor quer que você esteja preparado para a batalha. Ele quer que você esteja reconciliado com Ele. Ele quer fortalecer as suas mãos. Ele quer te dar armadura nova, polida, ajustada para você participar dessa batalha. E essa batalha não é só o dia 12 não. Essa batalha é o seu dia a dia. Essa batalha é contra a solidão. Essa batalha é contra aqueles pensamentos que te levam vez após vez lá no passado, que fazem você se sentir um nada, que muitas vezes você tá indo bem, e de repente vem aquela opressão e te coloca para baixo. Você vai ser liberto hoje em nome de Jesus.